Será que o Papai Noel... Será que o Papai Noel era um antigo pirata, cara? Jack Sparrow Noel, cara. Aqui é o Tio Nitro do Nitrocast e você está escutando Vozes da Terceira Terra, um podcast que é doido demais! Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. E hoje estamos começando um especial de Natal. Por isso os ois serão diferentes, tá? Eu sou o Ivar. Ho, ho, ho! Eu sou o Arthur. Ho, ho, ho! E eu sou a Fran. Ho, ho, ho! Coisa linda. Animada. Vocês devem estar percebendo que quem está, digamos... Ausente, né? Quem está ausente aqui na mesa é o Marcelo, dono do podcast, né? Nosso amigo, que teve uns compromissos profissionais hoje. Ele tá fazendo brinquedo pro Natal. Foi raptado pelo Papai Noel. Ele foi mal, garoto. E aí o Papai Noel, aliás, o Papai Cruel, sequestrou o Marcelo e colocou ele na sua fábrica de trabalhos forçados na China para mandar presentes para as crianças ocidentais, né? Hoje o nosso podcast de Natal, nós estamos gravando ele no dia 17 de dezembro, falta uma semana para o Natal, tá? Já fizeram os seus pedidos para o bom velhinho? Eu já fiz. Esqueci de escrever a cartinha, cara. Será que eu vou ganhar alguma coisa? Depende, cara. O que você gostaria de ganhar, Arthur? Uma bicicleta eu já tenho. Eu queria uma mesa de som. Eu tô louco por uma mesa de som. Tô louco. Uma mesa de som. Franciele? Gostaria de uma câmera digital, super combo, 15 megapixels da Canon, por favor. E não esqueça da lente olho de peixe. E tem que ter o cartão de memória, né? Claro. Pelo menos 12 mega, né? 12 GB. No mínimo. Eu só queria que as guerras acabassem e que ninguém mais passasse fome no mundo. É meu desejo mais sincero para Papai Noel. Mas a verdade é que ele tá dando lição de moral em você. Não, é que ele aprendeu com alguma miss. Mas como o Papai Noel ele traz brinquedos, ele não traz desejos maiores assim. Papai Noel é a invenção de um mundo capitalista. Então eu me contento com um notebook, alguma coisa assim mais palpável. Ou com os 2 quilos de picanha para fazer no Natal, na noite de Natal para ceia. Picanha. Por que a gente não come picanha no Natal? E por que Peru? Chester nem existe. É verdade, cara. Isso é uma coisa que o Marcelo ia falar hoje, né? Vou falar no lugar dele, né? Essa piada é dele, né? Por exemplo, Chester Bolinha, cara, ou Tender Bolinha. Por que você só encontra no Natal? Por que nunca fazem Tender Bolinha ou não fazem Tender Bolinha pra vender no resto do ano? Eu não vou estragar a piada, mas pode continuar. Eu não lembro a resposta. Tá, então. O Chester é uma ave que a Perdigão, ela fez seleção natural. Tender, Arthur. Não, o Chester. O Chester é uma ave que a Perdigão fez seleção natural e ela tem, assim, em alguns lugares só que ele se procria, tá? E ela só comercializa no Natal. Porque o ovo dele é muito difícil de você cuidar. Em relação à galinha e o peru, ele é que tem mais tempo que demora pra nascer o Chesterzinho. Pro Chesterzinho pintinho, né? Isso. O pintinho do Chester. Pintinho. Tá. Sem maldade. Tá? Sem maldade. Aliás, o Chester é uma criação geneticamente modificada. Não, ele é igual aquelas... ervilha, lembra? Aquela seleção natural de ervilha que o cara Lembro. Perdi na escola algumas coisas assim. Mas é que assim, o Chester... Ninguém nunca viu um Chester, porque se alguém visse um Chester, eles proibiriam a comercialização na hora. Como o McDonald's, que vende o seu Big Mac de minhoca. Minhoco-sul, cara, né? Você já viu cabeça de bacalhau? Cabeça de bacalhau? Não, nunca vi. Nunca viu cabeça de bacalhau. Mas deve ter, né? Sim. Agora, por exemplo, o Chester, você sabia que ele é quadrúpede? Ele é um bicho de 4 coxas. De 4 coxas. Nossa. Pois é, porque todo mundo já viu bandeja de coxa de Chester. Agora, como é que pode vender Chester inteiro, ou pelo menos metade dele, que é o que vende lá embaladinho, e ainda você ter coxas de Chester à venda extras? Tá. O Chester é um quadrúpede, cara. Um quadrúpede. Tá. Não contente em fazer um Chester quadrúpede, eles fizeram um Chester também que tem 4 asas, 2 de cada lado. Ele é um bicho que não tem bico, não tem crista, não tem aquela rebarba embaixo do bico, porque não tem bico, tá? No livro dos Mons, ele se classifica como o quê, Ivar? Aberração, claro. Então tá. E é isso que vocês comem no Natal de vocês, tá? Vocês. Depois você reclama de tomate transgênico, né? Mas olha o seu prato no Natal, meu. Olha aquilo que a sua mãe tá fazendo. Ou você acha que aquele termômetro que vem no Peru, no Chester, tá ali depois que o bicho morreu? O negócio já nasce criado nele. E é nessas horas que eu agradeço por minha mãe ser vegetariana. Tcharam. Tcharam.
Então, voltando, recapitulando, enfim, né? aventuras de Natal. O tema de hoje será uma aventura de Natal, né? Vai, você já participou de alguma aventura de Natal? Não, eu já li a respeito de aventuras de Halloween, mas aventuras de Natal eu nunca participei. E a ficha do Papai Noel? Você já achou alguma ficha do Papai Noel? Tem uma ficha oficial que foi lançada pro D&D 3.0, né? Ficha da Wizards, né? Fizeram pro Papai Noel e... No site da Devertinha. Eu acho que traduziram. Não, eu sim. acho que sim, cara. Traduziram. Fizeram a versão brasileira, Herbert de Veer. The Vishers. E você, Fran, já participou de alguma aventura de Natal? Sim. Não de Natal, mas no dia de Natal. Tá. E os jogadores estavam de chapeuzinho e tudo ou não? Não, tava todo mundo com fome, querendo ir pra casa, mas a gente ia terminar, senão... Comeu o chefe transgênico, Claro. né? Como é que foi? O que rolava nessas aventuras, Fran? Na aventura no Natal? Então, foi o fim da aventura, né? Porque vinha um D&D, assim, tradicional desde setembro, que aquilo não acabava, porque sempre faltava um, faltava outro. Ficava 3 personagens pra todo mundo mestrar, sabe? Porque faltava muita gente mesmo. E eu lembro que o mestre ficava com sempre 2 personagens que lembrava muito pra gente a Xena e a Gabriele. Que quando era a vez dele, era a Xena e a Gabriele que ia jogar. Muito bom. Aliás, o pessoal percebeu que os membros do Fran Clube, né? Perceberam que a Fran voltou, né? Tá. Mas enfim, Será que eles vão pensar que a Fran e o Marcelo é a mesma pessoa? Meu só Deus. que eles mudam de voz? É Acho que não. os dois têm cabelo comprido, né? Acho que não, tá? Bom, será? Fran, você mencionou Xena e Gabriele, né? E assim, eu tava pensando aqui, Xena e Gabriele tem episódios que são relacionados ao Natal, não é? Sim, tem. 2. 2. Eu lembro de um só. Em que aparecia uma figura até do Papai Noel, que ele dava presentes para as crianças meio escondido do governante. E é a Gabriele que descobre mais ou menos o que ele faz, né? Ele era um oficial do governo, alguma coisa assim, que era um governo tirânico, né? Mas ele dava presentes para as pessoas meio por baixo do pano. Esse é um que eu me lembro, né? Tem outro? Tem, que na verdade agora eu não estou lembrando se faz a parte do mesmo episódio ou são 2 separados, porque eu me recordo que no fim tem a Gabriela e seu burrinho, um burrinho que ela achou no começo do episódio, que ela amava aquele burrinho, virou xodó dela, mas a Xena estava horrorizada por causa daquele burro, e que no fim eles acharam uma mulher grávida e seu esposo vagando por aquelas terras. Então que Xena sugeriu que Gabriele desse o burrinho pro casal. Que no fim descobrimos que era Maria e José, quando Maria estava grávida a caminho de Jerusalém. Olha que interessante. O legal é o seguinte, quer dizer, esses 2 exemplos de episódios, sejam 2, sejam só, eles mostram que uma aventura baseada em alguns princípios do Natal não precisa ser uma aventura de Natal, exatamente como se faz assim, eu vou pegar o Natal e vou fazer uma aventura de Natal, né? Ela pode, sim, ser focada no Natal, ou ela pode ter alguns elementos de fundo, uma ambientação que traga alguns elementos do Natal, como essas que apareceram no seriado da Xena, que era uma ambientação assim, meio medieval, meio clássica, meio, sei lá, porque o negócio era meio obscuro assim a época em que se passava, né? Aí podemos falar um pouquinho do Papai Noel, ou na versão maligna, o Papai Cruel. A aventura mais básica que existe, se você quiser envolver uma figura como o Papai Noel, seria, claro, o resgate do Papai Noel. Ou das renas do Papai Noel. Depende, ou dos duendes do Papai Noel. Ou o trenó. Ou do Rudolph. Ou dos brinquedos do Papai Noel, que sumiram. De uma hora pra outra, sem ninguém saber onde. E a gente lembra, eu lembrei daquele filme, o Grinch. Nossa! Grinch, cara. Ou Grinch. Eu fiz questão de não assistir aquilo lá. Que É desenho, muito bom, filme, cara. desenho, Tem um desenho... Também Sim, mas ele é baseado num desenho da década de 70, muito antigo. Nossa, eu lembro daquele desenho. É bizarro o desenho. E ficou igualzinho, cara. Eu achei que ficou igualzinho, meu. Mas também o Jim Carrey, pelo que eu lembro de ter ouvido no making off, ele sofreu pra caramba pra fazer o papel do Grinch. Mas por conta da fantasia? Por conta da fantasia. Ela era meio sufocante, tá? Esses filmes com fantasia muito pesada, cara, os caras demoram 8 horas pra se fantasiar pra filmar meia hora. Pra filmar meia hora. E tinha às vezes que até dormia com a fantasia pra não ter que refazer tudo no outro dia. Nossa, meu. O cara é um herói. Tem gente que acha que isso é absurdo, mas isso é verdade. Pra 2 horas de filme, né? Tipo... Não, pior que
Às vezes você filma, por exemplo... A Fran, nossa especialista em cinema. Cinema. Aquela parte Senhor dos Anéis, aquela parte em que o Gimli, totalmente mudando de assunto, mas rapidinho, o Gimli tá lá correndo com o Legolas e o Aragorn atrás dos Merry hobbits. Pippin. They're taking the hobbits to Essa parte, ele quebrou ossos, o Gimli, mas ele teve que fazer aquela cena com a armadura mesmo quebrado, porque ia dar muito trabalho retirar a armadura para poder enfaixar o braço dele. Então ele continuou com a armadura. Ele teve que gravar. Ele quebrou um braço, um osso do braço. Ele quebrou um braço e não tirou a armadura, porque dá muito trabalho tirar para continuar a gravação. Poxa, né? Que coisa, não? As pessoas realmente... Mas eles são muito bem pagos, pode ter certeza. Mas sofre também. Mas sofre, né? Quem acha que é só sair pras festas e catar as modelos, né? Liga pra mim que eu quero uma vida dessa, tá? Então, uma das possibilidades seria o resgate de algum desses elementos, né? Eu lembro daquele desenho Family Guy, ou Uma Família da Pesada. Nossa, é muito bom. Tem um episódio em que eles mostram... É um episódio de Natal também, onde eles mostram, dentro do episódio do Family Guy, um filme feito pelo Kiss, aquela banda... onde eles Kiss salva o Natal, ou Kiss salva o Papai Noel, que tem aqueles planos mega mirabolantes, né, típicos de mesa de iniciante, né? E eu falo isso sem um teor pejorativo, mas é que geralmente mesas de RPG iniciante, ou depois que a pessoa tem os seus 3 ou 4 primeiros jogos, onde a criatividade se solta e se exacerba, e ela cria asas com turbinas, sabe? De jato. Pois é. Supersônico. Então, quer dizer, são esses tipos de planos mirabolantes que podem ser incorporados à aventura também, se o mestre topar e se os jogadores chegarem a pensar em tudo isso aí, né? Lembrando, não é ruim, desde que o grupo inteiro tenha a mesma mentalidade. Acordo, né? Tudo pode ser motivo, né? Tanto o resgate do Papai Noel, né, como a gente citou, quanto a salvação do Natal. Imagina que as crianças não acreditem mais em Papai Noel, igual naquele filme O Expresso Polar, que o trem passa como última salvação para aquela criança que está deixando de acreditar no Natal. Se a criança entrar, ela pode voltar a acreditar, ou se ela não entrar, ela vai simplesmente esquecer que o Natal existe para ela. Então é o último expresso do Natal, que também é muito bem... As canções são bem legais do filme, né? E como o Natal é uma época que, especialmente a questão da criança é muito forte, presente, é muito forte, né? Desculpa o trocadilho, né? Mas tanto por causa dos presentes e por causa de acreditar nessas figuras todas, é possível trabalhar também com personagens crianças ou com a questão da criança, a inocência ou a própria crença dela nessas coisas, né? Dentro de uma aventura também, né? E você falou do Expresso Polar, a criança chega aí para um outro tipo, outra dimensão, uma outra dimensão. Né? O Expresso leva justamente a outra dimensão. No Expresso tem uma aventura que a criança vai entendendo o significado do Natal, sabe? Muito legal. Que aí tem vários tipos de criança. Tem aquela que ela é rica e ostenta assim só as coisas boas, tipo, eu quero ganhar presente bom do Papai Noel. Tem aquela que ela é pobre e nunca ganhou um presente do Papai Noel, mas mesmo assim ela tá ali porque ela acredita que um dia, né, quem sabe? Um dia, quem sabe. Então é legal que ele mexe não só com essa ideia do Natal, mas com esses sentimentos e tipos de personagens diferentes, tá? que envolvem a drama. Pois é. Papai Noel de Nárnia também. Papai Noel de Nárnia. Pois é. Que dá uma espada, um arco e flecha. Vai falar que você não ia gostar de ganhar uma espada, um arco e flecha. Cara, tô me sentindo no primeiro episódio do Caverna do Dragão, sabe? Se eu realmente pudesse pedir algo ao Papai Noel, eu pediria uma coisa totalmente diferente. Cara, será que Mas isso não é o caso, continuemos. Será que o Mestre dos Magos tem alguma coisa a ver com o Papai Noel? Só que mais baixinho? Se veste de vermelho, tem cabelo branco. Só não tem barba, né? Ele deve ter feito. Você pode escrever Coca-Cola atrás. O Papai Noel é tipo é aquele cara meio careca, meio cabeludo, né? Ele na verdade só não tem o gorro, né? Porque o cabelão do Mestre dos Magos pode virar uma barba. Mas quem disse que o Papai Noel precisa ter gorro? A Coca-Cola disse. Então tá. Desculpa, eu esqueci, eu te falei, né? Pois é. Então, tem essas ambientações onde pessoas ou personagens passam, elas entram em mundos diferentes. Isso também pode ser adaptado para uma campanha. Sim. Posso citar, por exemplo, o próprio Caverna do Dragão, tá? Onde os personagens foram para um mundo à parte, tá?
que mais que a gente pode citar? Também tem a Viagem do Chihiro, né? Que a personagem principal, ela sai do mundo, vai para outro mundo, de né? um plano, né? E é a visão de uma criança, né? Porque o personagem Chihiro é uma criança de 10, acho que 9, 10 anos, né? Não mais do que isso. É claro que é uma crença totalmente diferente, né? Uma cultura diferente, onde isso, sim, ver uma criança passar por um plano, perder os pais, é uma coisa totalmente diferente. Você vê que ele não é feito para criança, né? Ele é pesado, ele tem muitos elementos, né, fortes. Tem horas que chega a ser até meio nojento, sabe? Tem. Mas enfim, né? Os pais transformados em porcos, pois né? Pois é. Então foi triste, cara. Aquele espírito meio sapão, assim, né? Puta, tem um asco de sapo que vocês não imaginam. O legal de encontrar... Eu achei uma coisa muito engraçada naquele filme, foi o fato dela ter uma irmã gêmea sendo uma pessoa totalmente diferente da velha dona do hotel lá. Sim. Né? Que é meio o yin yang, sabe? Assim, achei um absurdo meio da cultura oriental. Né? Tem a parte boa e a parte má. Isso é um fato real pra ele. Quando nascem gêmeos, um é mau, outro é ruim. Não, nossa. Nossa, eu nunca quero ter. Corta. Não encosta de computador. Eu não quero ter gêmeos, Fran. Eu não quero ter. Um é mau, o outro é ruim. Meu Deus do céu. Se for trigêmeos, o outro é o cruel. Se for quadrigêmeos, né? Não bate, Fran. Se for quadrigêmeos, o quarto nasce morto porque foi morto pelos outros 3, né? Nossa, nem vi o que eu falei, cara. Nossa, não já parei mesmo. Quando são gêmeos, um é bom, o outro é mau. A cultura japonesa tem essa coisa de quando nasce gêmeos, a piada um já é bom. Fran. Foi engraçado. A gente entendeu. Ela vai ficar, tá? Mudando de perspectiva. E voltando pros RPGs. Isso. Vamos fazer o seguinte, né? Eu lembro de um RPG, não lembro o nome agora, que todos os jogadores se jogavam como criança. E elas enfrentavam monstros que são monstros de criança mais da Idade Média, né? Porque eu acho que hoje não tem tanto. Que é o bicho-papão, o monstro do armário, a fada do dente. Que pra elas, esses monstros são muito reais. Sim, né? Você lembra o nome do RPG? Eu lembro. Esse foi um RPG independente. Eu conheço a versão em PDF dele. Eu não sei se foi publicado em papel. E eu sei que houve uma tradução independente também no português que o mestre fez para jogar com o grupo dele e traduziu as partes mais importantes. Né? Tem livro isso daí, não tem? O RPG se chama Little Fears. Mas eu vi um livro, tem isso daí mesmo. Eu achei mais um dos meus achados na biblioteca. A rata de biblioteca? Depois do Hobbit que você achou lá? Hobbit, eu fiz cada achado na biblioteca, enfim. E tem três livros até que falam sobre isso. De crianças enfrentando seus medos. E cada livro era um medo diferente, né? Que era o bicho debaixo da cama, sabe? É um clássico. Pois é. Então, se não for... Esse é baseado... É provável que sim. Porque esse que eu li era um RPG mesmo, não era literatura, né? E assim, ele trabalha com os pecados capitais. Em geral, você tem, digamos, seriam como se fossem os grandes demônios, que cada um representa um dos pecados capitais. E as crianças também podem passar para esse mundo que tem depois do armário. A criança entra no armário, onde tem os monstros, né? Ela consegue passar para uma outra dimensão também. Mas... Vídeo Crônica de Nárnia. Por exemplo, né? O mais importante é que é o seguinte, pelo personagem ser criança, ele tem as capacidades físicas e mentais de uma criança. E trabalha-se muito com essa questão, nesse RPG, o Little Fears, daquelas coisas que só a criança consegue ver, os espíritos que só a criança consegue ver, a maldade que só a criança consegue perceber. E você monta um personagem que ele tem de 6 a 12 anos, no máximo. Porque a cada aniversário que a criança faz, ela vai perdendo um ponto de pureza. A hora que ela perde toda a pureza dela, ela deixa de ver todas essas coisas. E fantasmas também tem? Fantasmas também tem. Deixa de ser diz criança. que as crianças veem fantasmas. Isso. Né? Reza a lenda. Monstros em geral. Sabe? Isso que é legal. Só as crianças RPGs, conseguem né? ver, os adultos não conseguem ver e os monstros não conseguem atacar os adultos, porque eles estão num mundo à parte. Né? Isso que é legal. Por isso que eles vão pega direto... uma coisa plausível.
Que criança, querendo ou não, quem criança tem amigo imaginário. Outra coisa, que foi por isso que a Chihiro conseguiu entrar naquele mundo, né? Porque ela era uma criança. Ela não ficou tentada por tentações que os adultos teriam, né? Como comida, etc, etc. E ela conseguiu adentrar aquele mundo. E não ficar presa. Little Fears, quem for atrás, lá já se prepara, porque é um RPG muito pesado. Tá? Assim, você joga com crianças, mas ele não é para crianças de modo algum. É uma leitura pesada, e especialmente quando fala, digamos, o demônio da luxúria, que tem alguns temas como pedofilia, alguma coisa, o negócio não é legal você ler se você está meio depressivo ou em época de Natal, né? Agora, mas é interessante, é uma leitura interessante. O foco que a gente falou do Papai Noel raptado, da história de Jesus, os ganchos. E se o Papai Noel não fosse uma pessoa bondosa? Seria um papai cruel. Papai cruel. Do seu RPG, né? Como é que é? O Papai As mulheres Cruel. machonas. O Papai Cruel, ele é um dos monstros daquele RPG de gozação das mulheres machonas armadas até os dentes, né? E foi lançado pela Devir aí um tempo atrás. 95, 96, na idade do dado lascado. Outra coisa, não podemos, uma aventura que seria legal, que nós não podemos esquecer de modo algum, é Esqueceram de Mim. Tá? Bom filme, hein? É um bom filme, que também dá uma boa aventura. Pois é, que também tem uma temática de personagem principal criança. E tem o Natal, ele é meio pano de fundo. Você não tem nada diretamente do Natal envolvido ali. Sim. Mas você tem uma situação com um personagem que está defendendo a sua casa de dois malfeitores. Que pode ser completamente adaptável, né? Pra qualquer tipo de RPG. Eu não sei se isso daria um bom gancho, mas eu sou fanática por um desenho que passa de madrugada na Jetix, não é, hoje é Disney XD. Como é que é? Peraí, passa onde? Passava de madrugada na Jetix. Jetix. Atual é Disney XD, isso. Isso mesmo. E é Dave o Bárbaro, uma coisa assim. Eram 3 crianças, da macaquinha, né, uma feiozinha, a princesa, que no caso era a rainha, e o mais velho, que era o Bárbaro, ele era quem tomava conta do pedaço, né? Os pais viajaram e eles ficaram sozinhos no castelo. Eles estavam tomando conta do castelo. Isso não é Peter Pan, não? Não, isso é Dave o Bárbaro. Meu já jovem. Vi, é muito não bom. Jovem. É muito bom. Passa de madrugada. É bizarro o desenho, mas é muito E ele passa de madrugada, e isso daria uma boa história também. O vilão é um porco. Um porquinho. Qual é o nome do porco? The Evil? Lembro. Eu acho. Cara, é muito E é muito legal, porque são só aquelas 3 crianças, um castelo enorme. E o David, o Bárbaro. Com a espada que fala. Com a espada que fala. A espada é a mais inteligente. O detalhe é que o Dave, o Bárbaro, é um medroso. Ele não luta. É um bárbaro Ele tem medroso. medo. E ele gosta de flores. Quebrando estereótipo, uma coisa linda, né? Mas ele é um desenho ocidental ou japonês? Como é que é? É um desenho... Não, é Disney ocidental, mesmo? É ocidental. Tá. Voltando ao Esqueceram de Mim, Frank, que você comentou, uma coisa interessante para transportar isso para uma aventura é assim, no filme você tinha um garoto defendendo a sua casa, de 2 ladrões. Você pode colocar para uma aventura medieval, e aí é legal até usar miniaturas, em geral, montar toda a maquete de um soldado ou alguns aventureiros defendendo um castelo inteiro, ou uma fortaleza inteira, de uma invasão orc ou gnoll, ou seja o que for. E aí você dá ferramentas e materiais para os jogadores irem montando armadilhas. E você, como mestre, evita usar o seu conhecimento dessas armadilhas para fazer com que os monstros burlem elas. Pelo contrário, você usa a inteligência dos monstros. Cara, uma dungeon inversa, né? Exato, cara. Você tenta impedir os monstros de entrarem. Que legal. Ou tenta segurar aquele castelo por tantos dias até chegarem os reforços. Você pode usar o gancho do Dave o Bárbaro, das 3 crianças sozinhas no castelo. Por que não, tá? Né? Se você decidir usar personagens crianças. É por isso que eu comentei do Dave, né? Fato. E voltando à história do Papai Cruel, que a gente não imagina um Papai Noel que, ao invés de dar presentes para as crianças boas, ele pega essa criança e faz ela trabalhar na sua fábrica de brinquedo. As boas ou as más? Ou qualquer uma das duas, pode ser aquela boa, aquela má, ou aquela que teve alguma... E dá férias para os elfos, né? Não, ela é transformada num elfo. Os elfos, na verdade, todos eles são crianças que, sei lá, tentaram fugir de casa. Que aqui no Brasil conhecemos como duendes, né? Aí o homem do saco, Noel, pegou essas crianças e transformou em duendes, e elas trabalham na China hoje.
Pois é, fazendo Na na China, naquela fábrica de trabalhos forçados, fazendo presentes para crianças ocidentais boazinhas. Na China eles não têm cristianismo. Tem muito pouco, mas cristianismo, então elas ficam lá. Pois é. Nossa, que Polo Norte? Polo Norte é frio. Polo Norte, que vai na China frio. mesmo. Né? China, né? É tão inacessível quanto, né? Aham. Mais alguma coisa sobre o Natal, Ivar? Eu acho assim que devemos todos fazer a nossa cartinha pro velho sacudo, né? Para que ele traga o saco dele cheio de presentes para todas as pessoas. E nesse Natal pensar especialmente no que você pode fazer para tornar a sua campanha, a sua aventura ou a sua coleção de RPG mais interessante. Lembre-se, se você joga um sistema só, conheça um livro de outro sistema. É a dica que eu dou. Então, pessoas, esse foi o nosso podcast de Natal. Novamente, Marcelo não está aqui. Mas, na verdade, o Marcelo está aqui espiritualmente. E para quem celebra o Natal, para aquelas pessoas que têm as suas reuniões em famílias ou com amigos, para quem vai comprar presentes ou para quem só vai dar um abraço, um aperto de mão sincero, espero. Sim. Naquela pessoa que vai lá na sua casa filar um pouquinho daquela boia, daquela ceia, né? Vai lá comer aqueles negócios de tender com abacaxi, aquela mistureba de doce com salgado, né? Maionese, pãozinho e mortadela. Pois é, aquela maionese só com passas, aquela feijoada com passas, né? Tudo vai passas. Feijoada no Natal. Cara, tudo vai passas. Tudo vai passas. Feijoada no Natal. Pois é. Então, vamos dar o nosso ho, ho, ho final, tá? Vamos fazer a dedicação. Feliz Natal para quem vocês quiserem, tá? Bom, um Feliz Natal para quem você vai mandar o seu ho, ho, ho. O ho, ho, ho vai para todos os ouvintes, né? Um Natal com um saco bem grandão do Papai Noel para vocês, tá? E ho, ho, ho. Meu ho, ho, ho vai para o meu fã-clube. Também só para você, meus amados integrantes do fã-clube. E o meu ho, ho, ho vai para as pessoas que, apesar de estarem chocadas com a nossa presença aqui, depois da saída do Taz, do Rodolfo e do Netão, né, que continuam ouvindo a gente, que estão dando apoio pro podcast, e também pro Marcelo, que não pôde estar presente na gravação, como já falei 15 vezes hoje, né? Mas sabe como é que é chefe, né? Tá? É para ele também. E para todas as famílias de todos os ouvintes também. Gente, bom Natal, esperem até a próxima edição, que, se tudo der certo na sequência que nós estamos gravando, deve ser a primeira parte do podcast sobre Dungeons. E até lá. Até. Ho, ho, ho. Muito bem, vamos então para os recados da Terceira Terra. Obrigado, Arthur. Um e-mail que chegou há alguns dias foi do Cláudio Clemens. Nome importante, hein? Pois é, você viu? E o cara é o seguinte, é um ouvinte que mora na Alemanha, já faz um bom tempo, e ele começou a ouvir Vozes da Terceira Terra, junto com o Rolando 20, junto com o Irmandade Heróica. Ele é um RPGista que já jogava desde 1990, bons tempos, a Idade da Pedra, praticamente. Tá? E quando o material importado começou a chegar, ele jogava o D&Dzinho, ou D&D clássico, da caixa com o dragão vermelho. Diz ele que na Alemanha o RPG não é tão difundido. E ele está com 33 anos, trabalha, tem família, e não tem como jogar por causa de dois motivos: falta de tempo e falta de grupo. Tá? Pela voz de vocês não são muito mais novos que eu. É verdade, quase, né? Enfim, né? Eu não vou falar nada pessoalmente. Como é que vocês arranjam tempo para jogar e conciliar isso com a família? Arthur, tá? Tempo é uma coisa difícil de se achar hoje em dia, né? Principalmente conciliar namorada, trabalho, hobby, podcast, amigos que trabalham também têm agendas diferentes, né? Mas o que eu espero quando a gente tenta gravar? Quando a gente tenta... O que eu faço quando a gente vai jogar? A gente marca pelo menos... A gente define, vamos jogar uma vez por mês ou 2 vezes por mês. E aquele horário fica sendo meio que sagrado para o jogo, né? Normalmente a gente pega um sábado ou uma sexta, para as radiopatroas não reclamarem muito, e marcamos aquele dia. Não, esse dia, essa sexta-feira vai ser nossa sexta de jogo, tá? E caso exista alguma eventualidade, né, lógico, a gente marca outro dia, enfim. Ou então em feriados. Feriados são ótimos para jogar RPG. Pois é, como somos nerds, não jogamos futebol, né? Isso. Uma coisa que acontece, eu não tenho jogado tanto RPG ultimamente, na verdade tenho mais lido a respeito do que jogado, pretendo voltar a jogar em breve, mas eu tenho 2 compromissos que tem hora e dia marcado, que são
o grupo de combate com espadas de espuma, que acontece todo segundo e quarto domingo de cada mês, e o ensaio com a minha banda, que acontece toda terça-feira à noite. Acho que o mais importante de tudo é você marcar um dia com uma certa periodicidade, ou cada 15 dias, ou cada mês, ou cada semana, se for possível. E para esposa, para trabalho também não reclamar, você marque horário de início, horário de finalização e respeite esses horários. Aí não tem problema com ninguém. E o mais importante de tudo, né? Se um amigo seu, 2 amigos, não puderem fazer parte do grupo naquele horário, sabe? Cara, infelizmente, ou você fica sem jogar, ou aqueles amigos não vão participar durante essas sessões. Isso é uma coisa que já tem que ficar acordada. Pois é, né? Tem que estar em acordo, assim, naquele dia, de tal hora a tal hora, impreterivelmente. Tal hora, fecha, guarda as coisas e vai embora. Tá bom? Ele fala também o seguinte, bom, mais alguma coisa, Arthur? Não, é isso. Tá, o Cláudio fala também o seguinte, na Alemanha existe um sistema chamado, deixa eu ver se eu consigo pronunciar esse negócio aqui, Das Schwarzauge, que em inglês é The Black Eye ou Olho Negro, que é bem mais difundido por aqui do que o D&D. Vocês já ouviram falar desse sistema? Conhecem? Não. Também não. Tá? Infelizmente não, mas se é um RPG bem difundido na Alemanha, deve ser bom. Tá? Com certeza. Ô, Cláudio, manda um e-mail pra gente, ou um site em inglês, descrevendo um pouco isso aí, como é que funciona, o que rola. Uhum. E vai ser legal. É sempre bom conhecer novos RPGs. Né? Eu adoro. Né? E o Cláudio finaliza o e-mail dizendo que gostou muito dos 2 programas sobre o A Penny for My Thoughts, né? E gosta muito de escutar o programa, especialmente de sessão de jogo, que serve pelo menos para matar a saudade dos velhos e bons tempos em que eu também jogava. Eu, no caso, ele, né? Isso aí, um abraço e continue com um bom programa. Muito bom. Tá. Cláudio, valeu. Obrigado, pessoas que estiverem ouvindo, ouvintes, né? Se vocês quiserem mandar e-mails também, comentários sobre o programa, fiquem à vontade. Os mais legais, ou pelo menos aqueles que despertarem, que derem assunto para conversa, a gente lê no ar e discute. Com certeza. Tá certo? Próximo recado. O próximo recado vem do Marlon. Marlon não coloca o sobrenome aqui. Ou é um outro Marlon? É um Marlon, pelo e-mail deve ser Marlon Teske, né? Ok. Não sei. Ele gostaria também de saber se alguém se interessa em divulgar uma editora virtual de RPG que trampa sem fins lucrativos. Endereço www.editorainfinitum, acaba com tum com m, .tk, www.editorainfinitum.tk, de um amigo do fórum Jambô. Segue o texto e a logo deles, etc e tal. Então o que esse texto sobre a editora Infinitum fala? É um projeto da X4IDS, espero que eu tenha falado isso certo, é um projeto do Vini, que é o diretor, o idealizador do projeto Bom é Jogar RPG. Para a publicação de novos talentos na internet. Estão abertos para indicar, publicar, editar e ajudar na divulgação de pessoas que tenham lista, bolinhas, livros, sistemas de RPG, contos, poesias, álbuns de fotografia, desenhos e muito mais. Eles aceitam qualquer outro tipo de conteúdo que possa ser disponibilizado via PDF, online para impressão, sob a licença Creative Commons. Eles querem distribuir gratuitamente conteúdo de qualidade através da internet e ajudar quem tem algo a dizer. Atualmente eles têm 3 livros de RPG para 3DT Alpha, além de apoiar a campanha Bom Jogar RPG, claro, do Vini também. E a iniciativa 3DT Alpha. Tá? Bom, acho que você já apoiou eles, né? Eu já acabei de apoiar, sim, acho uma ideia muito legal. Lógico. Quanto mais divulgar, mais gente começar a jogar, melhor para todo mundo. Isso, especialmente você começar a apoiar um pouco a divulgação. Não digo tanto a publicação, porque você vê a coisa publicada em papel, por uma editora assim, tradicional, é diferente, né? Mas assim, você poder divulgar suas ideias, começar a se tornar conhecido no mundo do RPG nacional, é bem importante, até numa época em que nós estamos sem muitas publicações de peso. Uhum. Tá? Com certeza. Eu lembro que esse ano, 2009, não houve um encontro internacional de RPG, mas houve RPG Com. Okay. Um dos destaques que eu lembro, achei bem interessante, uma ideia que eles tinham, era uma sala para divulgação de RPGs nacionais, independentes, onde você entrava em contato com a organização, você falava, não, eu tenho um RPG, eu tenho um livro, eu tenho uma ambientação, eu tenho alguma coisa que eu montei, podia ser publicado na impressora laser ou na jato de tinta, encadenado com espiral, não tem problema. Você fala, eu tenho isso, eu quero divulgar isso, eu tenho 10 cópias para vender, eu tenho 5 cópias para vender, eu quero só demonstrar. Tá? E você tinha um espaço lá, uma cadeira e uma mesa de escola para você colocar suas coisas. Né? Então, e você poderia vender esse material, desde que não infringisse nenhuma
lei de copyright e tudo bem. Então, quer dizer, o cara tem lá, não, eu fiz aventuras para Vampiro a Máscara, né? Não, isso já não poderia ser, né? Mas desde que a ideia fosse original... Original e própria. Pois é, desde que o autor tivesse os direitos autorais sobre aquele material, poderia fazer o que bem quisesse. Não, isso eu acho super interessante, cara. Um projeto que eu apoio também, que é um projeto independente, que foi um dos primeiros RPGs nacionais, é o Tagmar, né? Que se você entrar no site, você tem todos os livros de apoio, os livros básicos, livros de jogador, ambientação, histórias na ambientação. É fantástico, assim. Principalmente para aquela pessoa que está iniciando, né? Quer conhecer um sistema tradicional, que ele é um sistema assim, D&D tradicional, assim, né? Nessa linha do D&D, né? Com os arquetipos anão, gnomo, elfo e tudo mais, seguindo aquela história de fantasia medieval, né? E quem quer conhecer e quem quer entrar no mundo do RPG também é uma boa porta de entrada, para quem não quer investir nisso no momento. Outra coisa interessante também, se você tem vontade de publicar algum material de forma independente, ou pelo menos tornar isso conhecido, dá uma conferida no Tagmar, tá? Dá uma conferida no Opera RPG, que já está por aí faz tempo, e virou, se eu não me engano, posso estar falando coisa errada agora, mas ele virou open source há pouco tempo, né? Então ele já sempre foi meio disponível, né? Então agora parece que está disponível totalmente, né? E um recado assim de professor para público, gente, revisem os textos de vocês. Se vocês não têm consciência ou não têm noção de como é que se escreve, façam uma coisa pelo futuro, pelo bem de vocês, futuros escritores. Entrem no curso de redação, por favor. É o que eu peço para vocês. Tá? Com certeza. Tá certo? Escrever bem faz bem. Né? Exatamente. Né? Escrever bem traz mais leitores. Com certeza. E o último recado que eu tenho aqui, o Rodrigo Marini, ele pede dicas para aventuras pulp, né? Ele é o Rodrigo Marini, do Guerreiros do Ferro, né? Ele gostaria de sugestões sobre sistemas de RPG, porque ele quer mestrar uma aventura pulp estilo Indiana Jones. Ele acompanha as listas de RPG, Blogosfera, Voz da Terceira Terra, oba, somos nós, né? Oba. Nitroblog, e ele fala do Savage Worlds, que é o sistema de RPG, de acordo com ele, mais indicado para esse estilo de jogo. Porém, ele não tem o livro, e como o Savage Worlds usa diversos dados multifacetados para sua mecânica, a dúvida dele é a seguinte: existe algum sistema mais ágil que permita testes e ajustes rápidos durante o jogo e que não atrapalhem a narração? Ele pensou no GURPS e no Ação RPG, mas eles talvez não sejam os mais indicados para essa situação. O que nós sugerimos para ele, então? Sugestão simples, sem complicação, eu sugiro o RPG Quest, do Deldeb, principalmente porque ele só trabalha também com dados de 6 faces. Para aventura pulp, estilo Indiana Jones também? Serve? Funciona, porque ele é um sistema então, né? genérico. Ah, entendi. Apesar dele ter vários módulos, se você pegar a essência dele, ele é genérico. Eu narrei no último encontro uma adaptação do Castelo Animado com o sistema da RPG Quest. Então você pode trabalhar ele em qualquer tipo de ambientação. E ele é rápido. Legal. Ele é simples e rápido. É uma boa pedida. Outro sistema simples e rápido é o Refrão. Refrão, cara. Refrão é cacete, espetacular. Mesmo, né? Desde que ele não queira fazer uma campanha muito grande, eu aconselho o Refrão. Né? Porque o Refrão ele é muito simples e os jogadores vão começar a pedir mais, exigir mais do sistema, ele não vai ter muito para oferecer. Mas se for aventuras, tipo um combo de 3 aventuras, aventura one shot, Refrão é espetacular. Uhum. Bom, são sistemas bem legais. Eu vou sugerir alguns sistemas que eu conheço que eu acho que dão para o gasto nesse tipo de ambientação. O GURPS, se você achar que o GURPS é muito complicado, aliás, falamos disso numa das gravações recentes aí, tenta procurar o GURPS Lite, ou até o Mini GURPS da Devir, né? Que ele tem as regras assim bem enxutas e só aquilo que você precisa, o negócio fica mais ágil. Se você tiver acesso a RPGs em inglês, e eu acho que está disponível na internet, eu recomendo pessoalmente o Fudge, que é um dos meus RPGs favoritos, ele é bem rápido para fazer esse tipo de ajuste. Na verdade, o Fudge é um metasistema, ou seja, ele é um sistemão de jogo, onde você seleciona as coisas que você quer usar e monta o seu sistema. O pessoal fala que é difícil encontrar os dados de Fudge, né? Que eles são um pouco diferentes, são D6, mas no próprio manual tem dicas de como converter dados comuns para dados de Fudge, né?
ou usando os próprios números ou pintando eles com cores diferentes, né? Desde que os seus jogadores não sejam daltônicos, né? Tá bom? A princípio são esses aí. Tá? Rodrigo Marini, tá? Muito obrigado pelo seu e-mail, tá? Então, tem 4 sistemas aí que nós recomendamos para você pesquisar a respeito. Tá certo? E aí, galera, beleza? Eu cheguei a tempo, dá tempo ainda de gravar? Ah, senta aí. Beleza. Ó, vocês já leram os e-mails? Ou já? Já tinha os e-mails aqui na mesa, acabamos lendo eles para adiantar o trabalho. Leram o e-mail do Cláudio da Alemanha? Cláudio da Alemanha, sim, lemos. Que ele fala do RPG do Olho Roxo? Olho Preto, né? The Black Eye. Black Eye, é Olho Roxo. Verdade. Fala inglês há muito tempo. Eu procurei rapidamente no Google, logo que ele não procurei com muito afinco, não, sabe? Eu dei uma procurada rápida, assim, e achei muito pouca informação sobre RPG. Tipo assim, wiki, né? Em alemão. Em inglês. Em alemão. Mas depois eu vou procurar com mais calma ver se eu encontro RPG. Porque sempre. Você fica sabendo de RPG novo, sempre quer ir atrás, né? Vocês leram do Rodrigo Marini, que ele perguntava de Pulp? Rodrigo Marini sobre Pulp também. Lemos agora há pouco. Eu respondi pra ele por e-mail. Esse e-mail já é bem velho. Que dia que ele é esse e-mail? Já tem 8 de dezembro. 8 de dezembro, não, então não é tão velho. Mas eu respondi ele por e-mail. Eu convenci a usar o Savage Worlds. O que vocês falaram? Bom, não, deixa. Depois eu escuto na gravação. Mas vocês não sugeriram o Savage Worlds, sugeriram outras coisas. Até porque eu ainda não conheço Savage Worlds. Estou esperando jogar até com você pra... A gente tá esperando esse jogo agora. Nós vamos marcar um jogo. Esse jogo é fantástico. Eu prefiro não ler o material antes, até pra entrar com cabeça fresca. Assim. Saquei. Mas eu recomendei pra ele porque tem um test drive do Savage Worlds, acho 30 e poucas páginas na internet. Tem uma versão traduzida por uma editora brasileira. E ele estava preocupado com os dados multifacetados, né? Isso. A preocupação dele era usar muitos dados. Mas no Savage Worlds, você tem um conjunto, você joga legal. Porque é difícil você precisar rolar mais do que 3 dados. Você sempre vai rolar 2 ao mesmo tempo. Que é o dado de qualquer coisa que você tiver, do seu atributo lá. Sua força é D4, você vai rolar D4. Sua força é D12, vai rolar D12. Mais um D6, que é o Wild Die, que é o dado selvagem. Então é sempre bom sempre ter um D6 diferente, pra sempre ficar ele como sendo o Wild Die, que nem quando você joga porcentagem, sempre tem aquele lá que é dezena. Tirando isso, um conjunto de dados com um D6 extra, pega um do War, assim, que é bem diferente, né? Tá tranquilo. Depois eu quero ver o que vocês sugeriram pra ele. E eu trouxe mais uns e-mails que eu não mandei pra vocês, tá? Espero que agrade, né? Espero que agrade o que a gente falou. Porque, afinal de contas, a resposta aqui é grande, né? Eu trouxe mais uns e-mails que eu não mandei pra vocês, que eu não mandei todos. Uns eu só vi, na verdade lembrei depois que eu tava vindo pra cá. Vocês já leram todos? Olha, aqueles que você separou pra gente semana passada, né? Já estavam aqui, já estão lidos. Ah, tá, beleza. Teve um do Iniciativa da Editora Virtual, Infinito, aqui que também. Bom, né? Que bom, do Vini. Fantástico bem essa legal. iniciativa. Mas teve uma do Ian Ricard também, ele perguntando do TPK Brasil. Ah, sim. Foi até bom eu ter... tipo assim, eu anotei lá que era pra não responder, né? Tem uma nota que deixa que eu falo, né? Deixa que eu chuto. Porque eu andei vendo umas... Nós temos a informação mais recente que eu tenho, tá? Peguei o mais recente sobre o TPK Brasil, é que para algumas pessoas ele funciona. Por exemplo, nos 2 computadores de casa eu tenho um Mac e um PC. No Mac não acessa de jeito nenhum, no PC acessa de vez em quando, mas eu não consigo logar. A minha mulher conseguiu acessar e logar do banco, e tem gente que acessa, eu ouvi de vários ouvintes e colegas podcasters, que assim, ou eles acessam no trabalho e não conseguem acessar em casa, ou acessam em casa e não conseguem acessar no trabalho. Eu não sei o que está acontecendo, não consigo contato com o TPK Brasil, está hospedado numa... É tipo um portal de fóruns gratuito, que é o forumeiros.com. A área de ajuda do Forumeiros, o saque deles, está inacessível também. Então eu não consigo nem acessar para ver qual é o problema. Mas muita gente, cada vez mais pessoas, ficou uns 10 dias fora do ar, totalmente fora do ar, até o site Forumeiros. Mas algumas pessoas e cada vez mais pessoas estão me dizendo que já está acessando normalmente. Então parece que ele está se curando sozinho. Assim, a minha experiência eu tenho conexão em casa e no trabalho. São 2 PCs e as 2 conexões são net. Se vem com bandas com planos diferentes, e as 2 eu consigo acessar o TPK numa boa. Eu em casa é telefônica, e no banco onde a Luciana trabalha é telefônica, e lá ela acessa e eu não. Só uma pergunta, qual o navegador? E acho que isso que influencia. Eu testei nos 2 computadores os 4 navegadores. Eu testei Firefox, Internet Explorer, qual que é o mais recente? O 8? Chrome. Não, o Internet Explorer é o 8. Isso. Firefox 3.5, o Chrome, o Internet Explorer 8 e o Safari 4 nos 2 computadores. Do Mac.
Não, Nenhum? ele tem o Safari no PC também. Ah, tem Safari no PC? Eu não uso porque ele é muito pesado no PC. E no Mac ele é o mais leve. De propósito, será, né? Talvez. Mas não acessa de jeito nenhum, cara. Não. Olha. E eu até tento, porque o endereço tpkbrasil.net é a máscara só, né? O endereço de verdade é tpkbrasil.forumeiros.com, também não acessa. Então eu não sei o que está acontecendo. Vamos ver aí o que pode ser que está acontecendo. Eu entro todo dia nos dois sites para ver se eu acesso e para ver se eu consigo falar com o pessoal do Forumeiros. Mas vamos lá para os outros e-mails rapidão. Os outros, tem mais 3 aqui, eu vou passar rapidamente por eles. Primeiro lugar, o Rodolfo, cara. Rodolfo, que gravava Voz da Terceira Terra. E aí, Rodolfo, beleza? Ele- Rodolfo, que vocês não sabem, mas ele tem uma personalidade secreta de um chinês, né? Aí eu queria falar, ele é chinês. Você né? entregou os rachis pra ele? Nunca mais encontrei com ele, cara. A última vez que eu falei com ele, Rodolfo, se você ouvir, os seus rachis É porque- estão com o Marcelo. dezembro, o Rodolfo trabalha que nem um maluco. Porque profissional liberal, né? Ele é psicólogo, se ele não trabalha, ele não ganha. Como em janeiro ninguém marca, todo mundo desmarca o psicólogo, ele trabalha que nem um condenado. Vai fazer terapia na praia, né? Então, assim, em dezembro você esquece o Rodolfo, que nunca dá pra ver o Rodolfo. Você consegue ver o Rodolfo em janeiro. Quando eu ouvir, eu te entrego para eles o rachis. Sem problema. Ele escreveu um e-mail, justamente como a gente não está se vendo, ele escreveu um e-mail no meio da correria de dezembro. Ele escreveu pra gente, nos parabenizando. Ele falou que adorou, ele tinha ouvido um só, ele ouviu só o Tolkien RPG. Ele falou que adorou, que ele tá super tranquilo com a nova equipe, que tá fazendo um trabalho fantástico. E ele nos comparou com os novos X-Men. Sabe? Quando o professor Xavier chamou os novos X-Men para salvar os antigos da ilha de Krakoa, a ilha. Legal. Ele citou, os novos X-Men foi a formação, ele escreveu aqui, né? Eu achei que ficou bacana e legal. Claro que vai haver alguma dificuldade de aceitação no começo, mas foi o mesmo com os novos X-Men. E veja bem, essa foi a formação que apresentou o Wolverine, Tempestade e o Noturno. Eu sou Wolverine. Oba. Olha, a Tempestade é a Fran porque ela é morena. E aí, Arthur? Não quero ser um noturno. Quem fica de fora? Um de vocês pode ser o Ciclope. Ah, não, cara. O John Proudstar. Então eu vou ser o Noturno. Pássaro Trovejante. Quem que é seu Pássaro Trovejante? Não, você não pode ser o Wolverine, que você já tava na antiga, cara. Ah, é verdade. Não, eu sou o Wolverine. Não, peraí. Então quer dizer que eu sou o Ciclope, que é o único que ficou da formação antiga? E você que falou, tá? Xavier. Só pra você. E aí ele escreveu assim, é claro que essa comparação faz de você o Ciclope. Ah, ele escreveu. E para piorar, me deixa com o papel... Rodolfo escrevendo, né? Para piorar, me deixa com o papel como do Anjo ou do Homem de Gelo. Ah, cara, o Homem de Gelo até que era legal, viu? Apesar de tudo. Ele nos dá boa sorte. Muito obrigado. Valeu, Rodolfo. Mas também temos, já está no ar quando esse episódio de Natal for ao ar. Foi de Natal que vocês gravaram, né? Sim. Isso, de Natal, isso. Sim. Uma nova tirinha do Samuca, fazia tempo que ele não produzia, ocupado como todo mundo, né, no fim de ano. Ele produziu uma tirinha inspirado no nosso episódio do Tolkien, olha só. Dá uma olhada aí, vai. Ficou muito bom. Tá lá na área de tirinhas, vai ter um link direto nas show notes também, pra quem quiser. É muito bom. Depois vocês vão ver do que a gente tá rindo, né? E nós temos Perdão, como é que é o nome dele? É Samuel, né? o Alessandro Valentim, né? o Falando- Samuca. Alessandro Valentim. Não sei de onde vem Samuca, sabe? Mas ele chama Alessandro Valentim. Alessandro, valeu, muito obrigado, tá? Ficamos felizes aí Muito bom. por ter feito o quadrinho baseado naquela desenhando, sessão, né? Temos mais 2 e-mails rápidos. Você falou que você leu do Rodrigo Marini, né? O Rodrigo Marini, sim, deixa eu ver aqui. Depois as que eu notas. respondi pra ele, ele me respondeu agradecendo a dica e sugeriu. Outra coisa, por sinal, semana passada ele mandou isso aqui dia 17 de dezembro. Foi lançado pela Paragons, um sistema para RPG chamado Highlights. O endereço ele manda aqui, eu vou colocar nas show notes. E também tem essa preocupação do Savage Worlds de ser um sistema ágil e que ajude o mestre a criar uma aventura rapidamente. Ele sugere dar uma olhada, porque dá para fazer coisas sci-fi até arquivo X. E ele foi atrás do test dive do Savage Worlds. Ô Rodrigo, depois você manda pra gente o resultado da sua aventura. Fala pra gente o que aconteceu. Dá um resumão aí, a gente publica de novo, tá? Porque é com legal ver certeza. o progresso, né? E esse é um sistema que tá em português e inglês? Como é que tá? O Savage Worlds? Não, Savage Worlds não. Isso que ele Highlights? sugeriu. Highlights. Se foi produzido pelo pessoal da Paragons, os Paragons, com certeza é português. Foi produzido por eles. Ótimo. Legal. Paragons foi uma junção do Pop Dice com o Uzi, aí tem uma galera, o Daniel Anand escreve, o tio Nitro escreve,
Nossa, eu não vou lembrar, mas assim, são nomes grandes da blogosfera que se uniram para formar um mega blog maior ainda, sabe? Ok, ótimo. Muito bom. E eles aceitam contribuição. É que nem o Notícia da Terceira Terra, né? Você pode contribuir. É que no Notícia a gente tenta ter um host mais fixo, né? Você pode entrar... Nós temos 2 contribuintes que nunca escreveram, por exemplo. Mas estão lá, tá na lista de autores, a gente fica sabendo... Tipo assim, o Paragons aceita freelancers, né? E nós contratamos. E o último e-mail é do André. Assina simplesmente André. Ele ouviu, olha só isso, cara, do fundo do baú. Ele ouviu o podcast 6 de humor. É de 2008. O podcast sobre humor. Nossa, quer dizer que ele tá pesquisando no site. Ele tá ouvindo coisa muito velha. Me lembra que eu tenho que ir lá e tirar esses episódios do começo do ar, porque eles são muito ruins. Esses 5 primeiros episódios. Qual que é o comentário dele? Não, ele responde uma coisa que eu não conseguia lembrar de jeito nenhum durante a gravação. Ele escreve assim: repetir renitentemente e frequentemente fonemas falando ou então escrevendo escritos estranhos é aliteração. E aí eu agradeço e ele responde, manda um outro e-mail dizendo que nos descobriu... Olha só que legal. Ele só descobriu podcasts este ano, 2009, com o Nerdcast. E daí, como às vezes o Nerdcast não anda lá muito bom, procura-se outros. Cheguei ao Vozes Através, vejamos. Aí ele faz um fluxograma dos podcasts que ele foi chegando até chegar no Vozes Através. Olha só. Bom. Nerdcast, do Nerdcast ele pulou pro RapaduraCast, depois pulou pro AnimeCast, depois Papo de Gordo, PirataCast, Matando Robôs Gigantes, depois das 11, cada nome de podcast, né, cara? Cara, nomes fantásticos. Eu achava que Vozes da Terceira Terra era nada a ver, mas Matando Robôs Gigantes, cara. Papo de Gordo é o pior. Papo de Gordo, não, esse é bem óbvio, você sabe exatamente o que você vai ouvir, né? Depois das 11... Toscochanchada, alienígena. Cara, muito bom. Precisamos procurar esse podcast e ouvir. Não, realmente, cara. Se a criatividade do ser humano ela fosse tirada da internet, colocada para fins sociais ou para melhorar o mundo, cara, você pode ver que sairia muita coisa boa, né, cara? É verdade. Como isso não dá dinheiro, é só diversão, então faz podcast mesmo. Depois do Toscochanchada, ele foi para Alienígenas na América, depois pro Pode Comer, depois pro TeaCast. TeaCast, na verdade, é um portal que faz resenhas de podcasts, né? Rolando 20 e Voz da Terceira Terra. Mais um ouvinte do Rolando 20 que te rouba. Não, a gente rouba não. A gente divide, compartilha. Não, a gente adiciona, né? O cara ouve os 2. Nós somos um podcast comunista. A gente divide os ouvintes de RPG em todos os podcasts. Com certeza. Aí... Cara, isso mostra também, cara, que estão aparecendo mais e mais podcasts e isso é muito legal, sabe? Uhum. Verdade. Só que isso aqui é tudo... Tirando o Rolando 20, nenhum desses aqui é concorrência do Voz da Terceira Terra, mas eles são todos concorrentes do Estilingue. Cuidado. Aí ele escreve aqui, ou seja... Cuidado, hein? Cara, quantos tem nessa lista? Oferece o Estilingue pra ele. Pelo menos uns 15, né? Verdade. Ô André, digite estilingue.net no seu browser e seja feliz, cara. Música boa e notícia ruim. Tá. Mas quantos tem nessa lista? Uns 15? Deixa eu ver. 11 com o TeaCast, que não é, mas 11. 12, 13 com o Voz da Terceira Terra, um número cabalístico. Pois é. Sabe o que isso significa? Tem que fazer mais umas Google Bomb e colocar a gente mais em cima nas buscas do Google. Verdade. Ele escreve assim, ou seja, depois de ouvir tanto maluco, nada mais natural do que começar a ouvir vozes. Boa. Pediu pra gente continuar mandando bem. Ele tá ouvindo devagarzinho, dá pra ver, ele começou deve ter começado o primeiro, né? Deve ter desde o primeiro, né? Ixi, até ele ouvir então esse nosso comentário, do ano que vem. Quando eu leio webcomics, cara, eu vejo algumas do final, mas eu vou lá desde o começo, porque geralmente vem série, sabe? Se bem que o Vozes nem tanto, né? Porque ele não é necessariamente uma coisa seriada. Dá pra você escolher exatamente... ou eu quero ver, sei lá, será que eles têm dicas sobre história de detetive? Aí você vai lá e escuta. Não precisa ouvir nem o antes, nem o depois. Mas o legal de você ouvir desde o começo é que você percebe a evolução da coisa. Sim. Apesar de que semana que vem nós vamos... Ano que vem, né? Que isso aqui vai sair dia 28. Isso. E ano que vem nós já começamos com parte 1 e parte 2, né? Nós vamos soltar... O assunto rendeu tanto, né? Que talvez até vire a hora que eu for editar, talvez até vire uma parte 3. Né? Enfim. É que o assunto rendeu muito, gente. Vocês não têm noção. Verdade. Ele faz que nem você, Arthur. Ele passa o dia inteiro no escritório e como os colegas não são tão colegas assim, é podcast direto. Com certeza. Então é isso. Melhor companheiro. É isso, vamos encerrar. Teve até bastante e-mail dessa vez. Acho que acumulou e-mail de mais de um mês aqui. E continue nos escrevendo ou comentando. Comentem no blog, comentem nos fóruns para quem pode acessar. Manda e-mail, nosso e-mail é vozes@terceiraterra.net.
põe a boca no trombone. Manda cartinha também, se quiser. Cara, quem manda carta, a gente lê a carta no ar, meu. Sabe? Nossa, é verdade. O duro é achar endereço, né? Agora que a gente mudou de estúdio, não é mais na Jordão Fávero. Mas também não é tão longe assim. Muito bem, galera. Então, este foi o último Vozes da Terceira Terra do ano. Como teve um recesso sem querer de 2 semanas, que eu fiquei 2 semanas sem conseguir publicar, nós não teremos interrupção de festas de fim de ano. Semana que vem, mais podcast na cabeça. Já começamos 2010 com Dungeons, né? Começamos na 4ª marcha já. A gente conseguiu arrancar de 3ª. Pois é. Gostaria de ter participado do especial de Natal, porém, tive compromissos, tive coisas pra fazer. Mas eu tenho certeza que vocês fizeram um podcast fantástico. É uma pena que a Fran não está mais aqui. Ela teve que ir embora. Eu chego e ela vai embora, né? Pois tipo, na verdade, eu e a Fran somos a mesma pessoa. Eu falei isso. Eles vão pensar que você é a Fran, a mesma pessoa. Então tá bom, galera. Feliz Natal, boas festas, até o ano que vem. Ho, ho, ho. E valeu. E, esperem mudanças para o Voz da Terceira Terra ano que vem, hein? Que elas virão. Não vai ser de imediato, vão ser coisas devagar, mas virão mudanças para bem melhor. Pois é. Afinal de contas, evoluir é preciso, né? E navegar não é preciso. Alguma coisa Nós assim, somos né? comparados aos X-Men, a gente tem que evoluir e virar o Homo Superiorus Podcasts. Qual que é o animal preferido de vocês? E por quê? Cara, o meu é o cachorro. Por causa do meu signo chinês. Não, tô brincando. Apesar de ser meu signo chinês, é porque eu acho que é um dos poucos animais que tem uma coisa maravilhosa, que é amor incondicional. Não importa o tipo de pessoa, o que seja, o cachorro tá ali do lado do seu companheiro. Não importa se é cachorro ou se é um humano, entendeu? Pra mim é o cachorro. Pra mim é os elefantes. Assim como o Arthur disse, eles têm muito amor entre eles, assim, é um amor muito grande entre eles, você não tem ideia. É onde a matriarca vai, todos vão. O que a matriarca ordenar, ou sei lá, o que há entre eles, disser, eles vão, entendeu? O melhor de tudo que é uma mulher que guia, uma fêmea. É verdade. Né? É uma fêmea que Por isso que você gosta, né? Dos elefantes. Feminista. Não, incrível é o respeito que eles têm por ela, sabe? É, sim. Incrível. E então, eles sabem exatamente quando vão morrer e eles se afastam do bando. Como por causa de todo o bando se mobiliza por causa de um membro, sabe? Não simplesmente deixa pra trás, sabe? E isso é lindo na natureza, pra mim. E o seu, Ivar? O meu é o boi. Porque sem o boi, cara, não haveria churrasco nesse mundo. Mas é sério, muitas vezes a gente pensa nos animais que a gente gosta, mas não tanto naqueles que são úteis pra gente nessa sociedade moderna e que já vem sendo úteis há muito tempo, né? Falar em boi, cara, eu vi na... É verdade, eu vi na Super Interessante que eles estão querendo criar um boi geneticamente mutado, né? Mutante. Um boi mutante, que ele não sinta dor na hora do abate. O bicho já tá confinado. E além do mais, assim, pra quem já viu, um abate de um bovino, ele não é traumático. Porque é simplesmente uma pancada na cabeça. Hoje em dia, né? Hoje em dia. Não, mas mesmo antigamente. Era uma porrada na cabeça. Antigamente, assim, o cara tinha que ser muito forte. Que era sabe? uma marretada com uma marretada ou uma machadada. Mas ele é simples em relação a um porco. O porco sofre muito no abate. O porco e cavalo também. Cavalo pra bater. Isso eu falo que minha namorada ela é veterinária, né? Então ela fala dos tipos de abates. Abate cavalo, abate vaca, não, mas ela teve... Eu achei que tu trabalhando pra salvar esses bichos. Não, mas é que muita gente se engana, acha que veterinário é só quem salva. Mas não, o veterinário ele atua tanto na parte clínica pra salvar um animal, quanto nessa parte de açougue, inspeção sanitária, tudo veterinário que faz. Legal. Mas e até tem uns abates que
que são carnes que vão pra Israel e tem que ter um rabino. Pois é, cara, é aquela alimentação kosher, ou kosher, eu não sei como é que é a pronúncia, mas tem que ter um rabino acompanhando todas as fases do processo. Eu lembro quando eu tava na faculdade, eu vou entregar a idade, quer ver? Quando eu tava na faculdade, era em... primeiro ano, foi em 96, que lançaram a Coca-Cola kosher aqui no Brasil, né? E você via na latinha que ela tinha do lado do anel de Eu tinha alumínio. 6 anos, 96. Eu tinha 18, eu acho. Tava com certo. E aí vocês fazem a conta e vê quantos eu tenho agora, né? Acabei de fazer mais um. Velho. Não, velho, é experiente. Digamos assim, né? Cada vez melhor. Porque afinal de contas é como dizia o ditado, né? A idade só importa se você é vinho, uísque ou queijo. É verdade. Cara, eu não tinha pensado nessa. Pois é. Isso aí eu li em algum para-choque de caminhão. Mas enfim, voltando. E aí tinha do lado do anel da latinha, tinha uma estrela de 6 pontas. Que aí dizia que aquela Coca-Cola tinha sido fabricada sob a supervisão de algum rabino e por isso ela era própria para o consumo de pessoas que gostam dessa comida. Essa eu não conhecia não. Não sei se ainda vende, tá? Aliás, comunidade judaica grande mesmo para ter esse tipo de produto especializado para eles, eu creio que, aqui posso estar falando besteira, mas eu creio que só em São Paulo mesmo, para compensar produzir isso em grande quantidade. Eu lembro daquela Cherry Coke que teve, mas é muito antiga também, que era uma Coca-Cola com cereja. Nossa, não peguei essa época ainda. Não, mas era gostosa. Teve muita gelada, coisa bizarra. Bem gelada até que era bom. Né? Refrigerantes antigos, cara, lembra do Cas Guaraná? Cas Guaraná, cara. Era da Pepsi. E a antiga Quat, que era Taí. Era o Taí, meu. Nossa, no meu tempo era Taí. Taí tinha Guaraná Brahma, cara. Adorava Guaraná Brahma. Cara, você chegou a pegar Guaraná Skol? Não. Guaraná Skol eu tomei 86, 85, vinha numa lata prateada. Não sei se vocês já viram, mas pra mim ele é o melhor Guaraná que existe, o Tubaína. Tubaína é clássico. Hoje é o Dom que domina. Nossa, ele é o melhor Guaraná que existe, Tubaína. Tubaína. Compre Tubaína. Mas Tubaína é Guaraná? Ou é Tubaína é Tubaína? Depende do sabor que tiver na embalagem, né? Uma coisa, tem até uma Guaraná aqui na mesa. A Antártica não dá pra perceber tanto, mas quando vocês tomarem tipo uma Guaraná Dom ou uma Quat... Um Guaraná genérico assim. O que dá um maior sabor no Guaraná é a essência de abacaxi. Vê se você não lembra do gostinho da balachita. No finalzinho. Não. A Antártica não tem tanto. Desculpa. Pô, corta isso depois, tá? Valeu. Não, deixa rolar. Mas você pegar agora na Dom, cara, é um abacaxizão nervoso. Mas você já tomou pó de Guaraná? Não, eu não curto essas coisas, cara. Não, beleza. Eu sou careta, sabe? Não, mas qualquer coisa que tenha Guaraná, cara, Guaraná tem gosto de terra. Absurdo. É um pó preto, marronzado, assim. Terra. Aliás, né, já que estamos falando de Guaraná aqui, se você for lá pra Manaus, pro Amazonas assim, e você pedir um Guaraná, tá? Se você tiver essa cara de paulista ou gente do sul aqui, eles vão dar um Guaraná Antártica ou no máximo um Quat pra você. Agora, se você for da terra, de lá, ou se você for assim, se você pegar, por exemplo, uma vendinha, coisa que eles não tenham isso, o Guaraná que eles vendem lá é o Tuxaua. Pra você. Tuxaua é um Guaraná feito com extrato de Guaraná. Ele você bota no copo, ele é preto, sabe, de tão forte que é. E ele é vendido naquelas garrafas de cerveja. A produção é meio que artesanal ainda, né? Fabricação local. Mas esses refrigerantes tipo Guaraná Antártica, Quat, essas coisas que tem aqui pro Sudeste, é muito fraco pra eles. Eles consideram muito aguado o sabor pra lá. Então eles fazem a produção local. Cada região tem uma peculiaridade. Eu tomei uma limonada. Guaraná lá também. Tem aquele suco de Guaraná já, né? Sim, que é em pozinho. Você colocar... A gente tomou esses dias no bar um tipo de um suco. Vem da onde aquele suco? Não, aquela foi o Thiago que trouxe, que era um suco de Guaraná com amendoim e castanha de caju. Mas era Guaraná? Tinha Guaraná ali no meio. Cara, isso é Viagra. Não, pois é, o bagulho era mega energético, sabe? Pô, deu piriri na gente. Eu almocei e doeu a barriga. Sério, meu, bagulho bateu forte, sabe? E só faltou ovo de pato ali, né?
Pra dar o... Podia ter o rótulo lá, Guaraná Tyson, né? Porque bateu forte. Né? Tyson. Mas foi assim. É assim, ó. Basicamente, se eu me lembro bem do Thiago preparando, ele preparou, não foi? Não, ele levou os ingredientes e preparou. Eu pensei que fosse... Ei, Fred, derrubando o microfone. Hein? Não é. Ele é macho. E olha que você só bebeu Guaraná, hein? Vocês não viram onde foi parar esse microfone agora. Ele é Né? macho. Tá? Mas depois eu conto pra vocês. Mas assim, o Thiago preparou essa bebida pra nós. Ele pegou gelo moído, aí ele moeu junto castanha de caju, amendoim e colocou pó de guaraná. E limão. E limão pra quebrar um pouco do gosto do óleo das frutas, né? Aí você tava bebendo e ele falou, isso daí é pra colocar no cabelo, pra crescer, cara. Cara, mais um pouquinho você colocava aquilo no motor do carro. Assim, eu posso dizer, o gosto não era bom nem ruim. Era só estranho, sabe? Era diferente. É porque você não tá acostumado, né? E o meu quase que eu tive que tomar de colher, tão grosso que veio. Uma vitamina, né? Mas assim, cara, você toma um daquele lá, você não precisa nem almoçar. Não dá fome. Aí, ó, pessoas que em vez de tomar diet shake, é uma coisa natural. Mas assim, só que você vê que ele tem amendoim, castanha de caju, cara, e cada copo tem pelo menos 3.000 calorias, sabe? Tipo, ultrapassa o caldo de cana. Pois é, o que é light ali é o limão, só pra dar um